A paz do Senhor Jesus, queridos, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante, onde a palavra de Deus é semeada na tua vida, levando a graça de Deus para dentro da tua casa, para dentro do teu ministério. E a palavra de Deus para as nossas vidas hoje é o princípio das bênçãos. Eu sei que um desejo de todos nós é ser abençoado pelo Senhor, mas diante das Escrituras Sagradas, nós temos alguns princípios para serem obedecidos para que possamos alcançar a bênção do Senhor. O sábio Salomão, ele diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, sabemos que nem tudo que parece é uma bênção. Às vezes as pessoas confundem riquezas, conquistas materiais como bênçãos. As bênçãos do Senhor vai muito além disso. Por quê? Porque ela não acrescenta dores. Então, se você quer ser abençoado, continua conosco aí, mas antes compartilha esse vídeo, curte. Se você não é inscrito, já se inscreva em nosso canal para que mais palavras como essa possa chegar até você. A palavra do Senhor para as nossas vidas é Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e o acompanharão se vocês obedecerem o Senhor, seu Deus. Então veja bem, diante da palavra a qual nós mencionamos aqui, nós vemos Moisés apresentando a lei ao povo e dizendo que se esse povo fosse obediente à lei que o Senhor dera para eles, as bênçãos do Senhor o alcançariam, ele se tornaria um povo mais poderoso que todas as outras nações. Qual que é o princípio da bênção? A obediência. O que acontece em nosso meio hoje é que muitas igrejas têm levantado uma teologia inexistente da Bíblia. A teologia da prosperidade, onde pessoas elas vão na igreja procurar carros, elas vão na igreja para alcançar casa, elas vão na igreja para alcançar bênçãos materiais, elas vão na igreja porque viram alguém sendo abençoado e desejam a bênção. E acontece que a igreja não é para isso. Este não é o propósito da igreja. Este não é o propósito de buscar ao Senhor. Nós temos que ter a conscientização de que o objetivo da igreja é buscar o abençoador e não a bênção. Quando nós damos ênfase naquilo que ele requer de nós, as coisas mudam de direção. Por quê? A verdade é que a grande maioria, ao dobrar os seus joelhos, ao dirigir as suas palavras a Deus, elas apresentam a Deus as suas vontades, elas apresentam a Deus os seus desejos, que em si não é totalmente errado, porém em momento algum elas cogitam saber qual é o desejo de Deus para a vida delas. Em momento algum elas cogitam em querer saber qual é a vontade de Deus sobre a vida delas. Ou seja, diante de um diálogo com Deus, elas apresentam qual é as suas vontades, qual é os seus desejos, mas não cogitam saber qual é a vontade de Deus. Porém, diante da palavra a qual nós lemos, nós aprendemos que o princípio da obediência, da bênção, é a obediência. Então, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos alcançar a bênção do Senhor, precisamos obedecê-lo. E diante da obediência é necessário ter a compreensão daquilo que ele requer de nós, daquilo que Deus quer de nós, qual é a sua vontade estabelecida sobre nossas vidas para que nós venhamos a obedecê-lo. Diante dessa obediência, as bênçãos virão sobre nossas vidas. E infelizmente a igreja que nós vemos hoje, a realidade em que nós vivemos dentro das igrejas, são pessoas que apresentam
a bênção, sem apresentar o abençoador. Pessoas que buscam a Deus, que buscam a igreja somente visando benefícios próprios, visando seus próprios interesses, pessoas visando a si mesmo. São pessoas, como Paulo disse, amantes de si mesmo. Queridos, é bíblico que haja pessoas assim, mas não necessariamente que nós sejamos essas pessoas. Pessoas egocêntricas, amantes de si mesmo, que vai na igreja em busca de benefício próprio, que busca a Deus somente por interesse. É preciso entender que se você deseja ter uma vida abençoada, é preciso entender que é necessário obedecer ao Senhor. E para que haja uma obediência, é necessário compreender aquilo que Ele requer de nós. E para que isso aconteça, nós devemos ter um relacionamento com Deus para entender qual seja a sua vontade sobre nós. Então, já está aí o princípio da bênção. E fica a dica: não procure a bênção, procure o abençoador. Porque quando você estiver em busca do abençoador, a bênção virá sobre ti e não será necessário você correr atrás dela. Pelo contrário, a bênção correrá atrás de você. A bênção te alcançará na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Então, meu querido irmão, antes de procurar a bênção, procure o abençoador. Busque obedecê-lo e entender qual é a vontade dele para a sua vida. E o resto, deixa que ele cuida, que as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Fica com Deus. Tchau, tchau.